que funciona uma pirâmide financeira. O dinheiro que vem da base da pirâmide garante o pagamento de quem está no topo, assim como você está vendo na tela. Então, você precisa de cada vez mais pessoas entrando aqui na base da pirâmide para que cada vez mais dinheiro flua para aqueles que estão no topo dela. O problema é que mais cedo ou mais tarde para de entrar novas pessoas, ou seja, para de entrar o dinheiro na base. E aí, a pirâmide entra em colapso. É assim que funciona todas as pirâmides financeiras. Agora, o que uma pirâmide financeira tem a ver com a previdência social do Brasil? Nós temos ao redor do mundo dois tipos de previdência. O regime de capitalização é aquele que você abre uma conta em seu nome, no seu CPF, e vai acumulando patrimônio, investindo dinheiro todos os meses para ir engordando aquela conta. Lá no final, na hora de você se aposentar, você vai usufruir todo aquele patrimônio acumulado. Ou seja, desde o início, você estava plantando para lá no final você colher tudo aquilo que você plantou. E nós temos um outro modelo, que se chama modelo de repartição. Você vai pagar hoje a aposentadoria de quem já está aposentado hoje. Diferentemente do primeiro modelo, aqui o dinheiro não vai para uma conta no seu nome, em que vai acumulando patrimônio e no final você resgata aquilo que você plantou. Não, não, não. Aqui é bem diferente. Você paga hoje para sustentar a aposentadoria de quem já está aposentado hoje. Entre esses dois modelos, o primeiro de capitalização e o segundo de repartição, qual que você acredita que é o modelo da Previdência Social brasileira? Porque é assim que funciona a Previdência Social brasileira. O modelo de repartição depende do constante número de trabalhadores entrando na base da pirâmide para que possa sustentar a aposentadoria de quem está hoje lá no topo, que são os aposentados. Esse sistema, ele funciona muito bem em um país que tem poucos idosos e muitos jovens trabalhando formalmente, com a carteira assinada, pagando religiosamente o INSS todos os meses. Acontece que esse não é o cenário do nosso país. Nós estamos ficando cada vez mais e mais e mais velhos, junto com uma geração nem gigantesca de mais de 11 milhões de brasileiros que nem trabalham e nem estudam, portanto não vão contribuir para a Previdência. E a cerejinha do bolo, que é um número ainda maior de trabalhadores informais, de 39 milhões de brasileiros que sim estão trabalhando, mas não estão recolhendo absolutamente nada para o INSS porque eles não têm carteira assinada. Como o próprio nome diz, são informais. A proporção ideal para equilibrar as contas previdenciárias é uma relação de 7 trabalhadores para um aposentado no Brasil. Em 1980, isso é atingido com folga, porque nós tínhamos 9 trabalhadores na ativa para cada um aposentado. Só que nós não vivemos mais na década de 80. Olha como o cenário veio mudando ao longo do tempo. Como eu mencionei agora há pouco, na década de 80, mais de 9 pessoas em idade ativa por idoso. Mais do que tranquilo, você sustentava o modelo previdenciário brasileiro. Com o passar dos anos, essa proporção foi diminuindo, já passou da parte do equilíbrio faz muito tempo, irá se reduzir, chegando a 1,5 trabalhador para cada aposentado em 2060. Em outras palavras, a pirâmide vai ruir. Hoje, a gente já está rodando com ela no vermelho. No momento que nós estamos trocando essa ideia aqui, a Previdência não está no 0 a 0. Não, muito pelo contrário. Ela já tem um rombo inacreditável. Dá uma olhada aqui no tamanho do buraco. Significa que nós gastamos isso daqui, arrecadamos isso daqui, e essa diferença, o rombo, é de 400 bilhões. Este é o valor que o governo desembolsou ano passado para bancar o déficit das aposentadorias. E quando eu falo aposentadorias aqui, eu estou me referindo tanto àquele regime tradicional comum dos seletistas, dos trabalhadores da iniciativa privada, quanto o regime de previdência dos funcionários públicos federais e também o regime de previdência dos militares. Estamos nos referindo aos três aqui. E vale aqui uma explicação interessante que quando você lê o governo desembolsou 400 bilhões, significa que você desembolsou. Afinal de contas, o governo não produz nada. Apenas explora a produção dos outros através de sua força coercitiva, cobrando impostos, taxas e contribuições. Eu faço contribuições assim, porque se você não pagar, você sofre um processo judicial. É muito curioso algo se chamar contribuição, sendo que na verdade é obrigatório. Então no final do dia, quem está pagando essa conta, esse sistema falido da Previdência, é você. Não apenas com a contribuição obrigatória do INSS, que você já paga, mas também através de outros impostos que o governo cobra, que acabam sendo necessários ali para cobrir o rombo. E os três sistemas previdenciários, daqueles que trabalharam a vida toda na CLT, ou dos funcionários públicos, ou dos militares, não importa, os três possuem déficit. Aqui na tela está para você o regime geral de Previdência Social, que é esse aqui à esquerda, esse é o mais comum dos trabalhadores selitistas. Esse aqui é o regime próprio de Previdência Social, que são dos funcionários públicos federais e aqui são dos militares. Você percebe a receita em azul escuro, a despesa em azul claro e um cinza se é déficit ou se é superávit. Perceba que todos eles, sem exceção, possuem déficit em seus sistemas previdenciários. Como fazer então para resolver esse problemão? Seria mais pessoas entrando no mercado formal de trabalho. Só que para isso acontecer, o governo precisaria diminuir a burocracia e também os encargos trabalhistas das costas dos empresários para que eles possam contratar mais com carteira assinada. Quanto mais fácil de se contratar e quanto mais fácil de se demitir, menos o empregador vai ter medo de contratar funcionários. Por exemplo, você pega os Estados Unidos, que tem uma legislação trabalhista mais flexível e muito mais moderna, né? Os empregadores acabam contratando assim, ó, num estalo de dedos. Se o funcionário der certo, ele deu certo, maravilha, continua trabalhando aqui com a gente. Se ele der errado, tchau e benção. Vai procurar outro lugar porque aqui não deu boa. Então acaba sendo muito mais ágil, muito mais eficiente. O mercado de trabalho gira muito mais. No Brasil é tudo mais engessado, é muito mais burocrático, muito mais custoso. Só para você contratar já é uma burocracia danada. Para você manter um funcionário é um custo incrível. E pior ainda é se precisar demitir o cara. Aí é um Deus nos acuda. Isso se você der sorte de que lá na frente ele não entre com processo na Justiça do Trabalho depois, porque a conta vai ficar mais salgada ainda. Eu acredito que vão diminuir a burocracia, que vão diminuir os encargos trabalhistas e simplificar a legislação para contratar e demitir no Brasil? Não. Então vamos para a próxima solução. Taxa de fecundidade. O número de filhos que cada mulher tem no Brasil. Quanto mais filhos as famílias têm, maior o número de jovens entrando no mercado de trabalho. É claro que aqui tem o problema da informalidade. Milhões, são 39 milhões por sinal, são informais. Então quando a maré de jovens aumenta, você vai ter vários, claro, indo para a informalidade, mas vai ter também vários deles indo para a formalidade. E quando eles vão para a formalidade, significa que eles têm carteira assinada. E quando eles têm carteira assinada, significa
significa que eles estão contribuindo para o INSS? Se eles estão contribuindo para o INSS, significa que eles estão ajudando a sustentar a pirâmide chamada Previdência Social brasileira. Acontece que a taxa de fecundidade está como no nosso país? Está dessa forma que eu estou mostrando para você. Lá em 1960, as mulheres tinham em média mais de 6 filhos. Bom, as coisas foram mudando a cada década que foi passando. Em 2010, já era menor que a taxa de reposição da população. Então, para você ter uma reposição saudável da população, você precisaria que as mulheres tivessem, no mínimo, 2 filhos. Mas não é isso que acontece desde 2010, onde as mulheres estão tendo menos de 2 filhos. Então, você percebe que a população brasileira vai parar de crescer e envelhecer. Esse cenário da taxa de fecundidade vai mudar? Eu não acredito que esse cenário vai mudar. São inúmeros fatores. Nós temos a mudança cultural, nós também temos a entrada mais forte da mulher no mercado de trabalho, temos também os altos custos para você bancar um filho. Tudo isso, junto e misturado, faz com que as mulheres tenham cada vez menos filhos. E se a população mais jovem não está crescendo ao ritmo necessário para manter a pirâmide do INSS, a situação fica ainda mais complicada quando a gente olha para os idosos. A taxa de envelhecimento da população brasileira. Graças à tecnologia, às pesquisas científicas, ao avanço da medicina, as pessoas idosas estão vivendo cada vez mais e mais e mais e mais. Isso é muito bom para eles. Agora, nós estamos aqui falando do sistema previdenciário. Para o sistema previdenciário, isso é uma notícia muito ruim. Dá uma olhada na pirâmide etária brasileira. Aqui você vê a idade das pessoas dividido pelo gênero, homens e mulheres. Então você percebe que a pirâmide etária brasileira era assim em 1980. Perfeito para manter o sistema previdenciário. Agora, vamos avançar no tempo. 2050. Não está muito longe, não. Como é que fica a pirâmide? Aquela pirâmide de 80, ela inverteu completamente. Dá uma olhada aqui na tela a diferença. Esta será a pirâmide etária brasileira em 2050. Vamos comparar 1980, muitos jovens e poucos idosos, com 2050. Muito mais idosos e bem menos jovens. Isso vai mudar? Bom, a medicina vai ficar cada vez mais avançada, os tratamentos mais eficientes, enfim, a expectativa de vida dos brasileiros tende a continuar subindo cada vez mais. Então não tem motivos para acreditar que esse envelhecimento vai parar. Pelo contrário, desta forma, resta uma única solução para resolver o problema: reforma previdenciária. A última vez que ela foi feita foi em 2019. Foi uma das coisas mais arrastadas e demoradas do Congresso. E ao final, depois de meses de negociações, gritos, chororô, protestos, foi aprovada uma reforma completamente desidratada. Ela resolveu apenas a ponta do iceberg, mas não mexeu no cerne do problema, que fica para baixo da água, onde está a maior parte do iceberg. Eu acredito que nós vamos ter outra reforma? Não. Portanto, a única solução factível, real, para resolver esse problema é você não depender do INSS. Infelizmente, a lei brasileira obriga todos nós a pagar religiosamente, todo santo mês, o INSS. Sim, você não tem escolha, você é obrigado por lei a pagar o INSS, a contribuir. Caso contrário, você vai receber uma cartinha de um processo judicial na sua casa. Então o que eu sugiro? É você ter problemas com a justiça? Não. Pague o que a lei obriga você a pagar, mas não confie que aquilo vai te dar frutos no futuro. Aqui vem o mais importante da minha recomendação: você construir a sua própria previdência. Essa é a proteção mais segura contra a ruína da maior pirâmide financeira da história desse país, chamada Previdência Social. É você investir em Tesouro Direto, LCI, LCA, CRI, CRA, CDB, fundos imobiliários de tijolos, fundos imobiliários de papel, FIAGROS, FIINFRAS, investimentos no exterior, em moeda forte, em uma economia muito mais desenvolvida do que a nossa. Olha, eu vou, por favor, me prometo uma coisa, que você não vai depender do INSS. Você definitivamente não pode confiar o seu futuro financeiro e o da sua família nas mãos de uma pirâmide financeira comandada pelo governo.